Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para tudo que você está fazendo, porque agora vocês vão ver uma das maiores notícias que está correndo no Brasil inteiro a partir de agora. Está bombástica, está pegando fogo. Vocês estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias nós postamos só vídeo bombástico, só conteúdo top aqui para vocês. Não fica de fora, não fica desinformado. Já deixa seu joinha que ajuda nós demais a subir aqui na plataforma. Ajudar também para chegar para mais pessoas. Comenta o que está achando do vídeo. Comenta de que cidade você é. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo. O Brasil inteiro parou tudo para assistir isso aqui. Sem mais enrolação, vamos para a nova notícia. Os advogados informaram ainda que vão aguardar a publicação do acórdão para apresentar os recursos cabíveis. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que discorda dos termos da decisão, ressaltando que ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito, nunca participou de qualquer plano e muito menos dos atos do 8 de janeiro. Os advogados alegaram que as penas são excessivas e totalmente desproporcionais. A defesa garantiu ainda que vai ajuizar recursos em âmbito internacional. Já a defesa de Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão, destacou, abre aspas, que mesmo após ampla instrução e provas que indicavam sua inocência, Anderson Torres recebe com serenidade a decisão da turma do STF e aguarda a publicação para possíveis recursos, fecha aspas. A defesa de Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos e um mês, disse que não iria se manifestar. Os demais réus não quiseram comentar, Piotr. A gente lembrou que agora a primeira turma tem até 60 dias para publicar o acórdão, que seria a sentença no Supremo Tribunal Federal, né? Então são 60 dias, até 60 dias, mas tudo indica que será publicado antes, e depois as defesas terão até 5 dias para apresentar os seus recursos. Se bobear, fica pronto na terça-feira já, né? Porque a pressa desse julgamento, mas vamos lá, rapidamente. Ninguém transforma água em chuva em sol e tampouco sol em chuva. As coisas são o que são. E aí eu vou ao ponto que vocês estavam discutindo aqui. Ao não atacar o voto do Fux, eu estou dizendo atacar juridicamente, com outros argumentos que dissessem, olha, não faz tão sentido assim como o Fux tentou dizer, o voto dos outros ministros, eu tinha comentado ainda na quarta-feira, que o voto do Fux tinha exposto, primeiramente, a fragilidade da acusação da PGR, o abuso e o absurdo do voto do Alexandre de Moraes e a pobreza jurídica do voto do Dino. Aliás, ele ouviu ontem do Gilmar Mendes, seu voto foi muito curto. Ele achou que era um elogio. Não foi um elogio. Vindo do Gilmar Mendes, ele devia talvez pensar um pouco mais. Aí vem a Carmen Lúcia que você vai em algum momento rememorar a Carmen Lúcia do Mensalão. Você vai imaginar que ela, no mínimo, bom, diante de um voto daquele tamanho, estou com alguns pés de vista. Olha, preciso de mais tempo. Um voto de 12 horas de voto, né? Sem contar a pausa para o almoço, do café e tudo mais. Você precisa atacar aquele voto. É um voto técnico. Todos os outros votos saíram menores, os ministros todos saíram menores. Eles venceram e perderam. Porque quando eu fiz essa menção, ninguém transforma chuva em sol e tampouco sol em chuva, todo mundo agora está analisando. A imprensa internacional, inclusive boa parte muito à esquerda do ponto de vista político, não conseguiu explicar, porque não conseguiu entender, como é que ministros ficam rindo no momento da sessão em que você está discutindo a pena do réu. Como é que ministros ficam fazendo quase uma troca ali, uma comemoração do que vocês estão falando. E outra, em algum momento eles também estão comparando um voto extenso como o do Fux, citando doutrinadores aqui brasileiros, doutrinadores estrangeiros, citando as fartas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros que a corte ali ninguém vai negar a importância, eu estou falando do Celso de Mello, e depois vai lá e diz, segundo a Constituição brasileira, é isso que eu tenho que entender. Porque a Constituição brasileira, longe dos críticos dela, ela é muito clara nessas coisas, não tem como ir muito adiante. Aí eles não atacam nada disso, e isso vai ser comparado, ou seja, chuva é chuva, sol é sol, não tem como fugir. Eles vão ter que responder por isso a vida inteira, em que pese o fato de, abre aspas,
terem vencido o jogo, porque para eles foi um jogo, visto que eles estavam falando de futebol, então foi 4-1, na opinião deles. Ô Piotr, e veja, o voto do Fux não apenas foi técnico, do ponto de vista formal, então ele citou jurisprudência do próprio STF, né? Se é que a jurisprudência do STF existe, ele citou. Citou doutrina, uma doutrina clássica, ele não pegou o autor de ontem ou qualquer coisa do gênero, não, ele pegou a doutrina clássica penal e trouxe para o julgamento e ele refutou, e aí sim, ele refutou os demais votos ou os conceitos dos demais votos dos ministros que o antecederam e que depois também do voto dele, enfim, a gente já sabia, todos repetiram os argumentos mais ou menos do Moraes, mas ele desmontou conceitualmente esses outros votos e, em compensação, ignoraram o voto dele. É isso que é de uma gravidade tamanha para algo que se pressupõe ali dentro do debate. Veja, o voto dos demais ministros, isso foi refutado pelo Fux, eles pressupuseram que o golpismo é algo simplesmente que você pode supor, né? Então, um golpismo pressuposto, né? Não é um golpismo demonstrado. Não, eu acho que houve um golpe porque a intenção me pareceu essa e aquela e eu sigo adiante a partir daí. Isso não pode ser dessa forma. O que mais? Uma violência simbólica. A gente está diante, por exemplo, de um estado, de uma abolição violenta. O próprio nome do crime, do tipo penal, já diz abolição violenta do Estado. Precisa ter violência. Onde houve a violência? Sobretudo desses que estavam sendo acusados de serem os mandantes. Então, eles criaram uma violência simbólica para esses atos. Depois, uma execução fictícia. Qual foi a execução do golpe para se dizer, o início da execução para se dizer que houve tentativa? Porque a gente tem a cogitação, vamos lá, ainda que houvesse a intenção de um golpe, para ser punida a tentativa, você precisa iniciar o ato de execução. Onde que estava esse ato de execução? Eles disseram que nas lives, as lives do Bolsonaro, os posts do Bolsonaro já era uma execução do golpe, o início de execução. Isso não existe. Senão todos aqui que estamos criticando, por exemplo, as decisões do STF, amanhã alguém faz algo com o que nós falamos e nós somos mandantes daquele ato. Isso não existe juridicamente. E por fim, a incompetência do STF, que é total, e ele próprio mostrou, muito ilustrativa a forma do próprio Fux, no seu voto, mostrar a incompetência do STF, quando diz o seguinte: se o Bolsonaro estava sendo punido por atos que fez como ex-presidente, isso devia estar na primeira instância porque ele não tem foro privilegiado. Se ele foi punido pelos atos dele enquanto presidente, isso devia estar no plenário e não na primeira turma. Quer dizer, a justificativa para estar na primeira turma é uma invencionice. Tudo isso foi desmantelado pelo Fux e ignorado pelos demais. Casuísmo. Pois é, Alexandre, o voto do Fux realmente desmontou o teatro, né? Foi um voto aí de peso. Eu queria te ouvir também como é que esse voto do Fux pode impactar agora para as próximas semanas na discussão do projeto de lei da anistia no Congresso Nacional. Como é que isso fortalece a discussão da anistia? Bom, tem um impacto antes da anistia, um impacto no Senado, que eu já vou fazer a pergunta para o professor a respeito disso. Mas você falou em teatro, né? Eu cheguei a dizer no primeiro dia, eu disse, olha, eu não assisti ao teatro porque eu já sei o fim. Não, nenhuma surpresa a condenação de Bolsonaro e a vingança sobre generais, né? A questão do ódio. A surpresa foi o impacto do voto de Fux, o brilhantismo, os detalhes, a serenidade. Isso foi surpresa. Eu cheguei a dizer no fim daquela quarta-feira que faltavam os votos de Zanin e de Carmen Lúcia, que se eles não estivessem anestesiados, eles teriam que responder a esse voto. Só que aparentemente estavam. Agora, o que eu queria perguntar, professor, o ministro Fux demoliu o voto do relator e o relator que apresentou um voto de promotor público, né? O ministro Dino também apresentou o voto de uma tribuna política, né? É a vocação dele. Agora, ele demoliu também a denúncia do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, cujo nome está agora no Senado para recondução. Como é que o senhor vê aí? Agora sim, Gonê será julgado pelo Senado, em outras palavras. Como é que o senhor vê isso, professor?
Você bem disse, né? A coisa é tão política que a gente se esquece que tinha um Ministério Público, né? Que tinha a PGR, que o Gonê participou disso tudo. Tamanha é a força acusatória dos votos, ou do voto do próprio Moraes, que depois foi um fio condutor para os demais votos. Mas, de fato, isso partiu do Gonê, essa narrativa. Eu até digo, né, que o Gonê, veja, a diferença, eu uso até para ilustrar, a diferença entre um roteiro de cinema e uma peça de acusação jurídica é que o roteiro de cinema, ele liga um fato ao outro com imaginação. E uma peça jurídica liga um fato ao outro com provas. Eu acho que o Gonê está muito mais próximo de um roteiro de cinema do que de uma peça jurídica, porque não havia provas, né? Não havia nenhuma prova. A única prova que eles encontraram foi a delação do Mauro Cid, por isso se apegaram tanto a ele, apesar de todas as 11 versões que ele apresentou a respeito dos fatos. E o Gonê, no entanto, parece que está com a bola toda, não é? Ele não foi de forma alguma criticado nem durante os votos e acho até mesmo que o próprio Congresso tem, de alguma maneira, ignorado o fato de que o Gonê deverá ser reconduzido pelas mãos do Congresso, né? Haverá ali uma votação para que ele possa ser reconduzido e eu não vejo o Congresso empenhado em demonstrar o seu inconformismo em relação a isso. O que me parece, Garcia, de certa forma, é que o Congresso, ele avança nessas teses apenas naquilo que não se confronta diretamente com o STF. Então, confrontar-se com o Gonê é confrontar-se com o STF, porque o Gonê e foi muito importante para toda essa acusação, uma peça relevante daquilo que interessava aos ministros nesse julgamento político. Confrontar-se com a recondução do Gonê me parece que vai ser indigesto para o STF. Eu não sei se o Congresso tem coragem, sobretudo o Senado, de demonstrar essa força e impedir, por exemplo, essa recondução. Creio que seria um sinal bastante saudável de demonstração de insatisfação do Congresso. Não sei se os nossos congressistas demonstrarão ou terão essa força para isso. A própria pauta da anistia, não é? Ela avança ou avançou, parece até apenas o momento em que o STF não se manifestou duramente a respeito disso. Quando o STF mostrou seu inconformismo, a pauta também travou um pouco. Então, o que precisamos é de um Congresso que demonstre na prática, não apenas na teoria, e de forma firme, coerente e recorrente, o inconformismo com esse estado de coisas que nós vivemos dentro do STF. Precisa haver um Fux no Congresso, no Senado. Vamos ver. Porque vai ter sabatina na CCJ, eles têm até novembro para realizar essa sabatina. E depois no plenário. Depois no plenário. Exatamente. Bom, então tem aí oportunidade de aparecer um. E é a grande novo oportunidade, não é? E é a grande oportunidade, porque essa é a forma mais rápida de se resolver essa questão, ou de se demonstrar esse inconformismo. Todas as demais levam tempo. Bom, e o governo americano reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nas redes sociais citando uma declaração do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Abre aspas. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise. Além da embaixada, secretários do presidente Donald Trump disseram que os Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades brasileiras, sendo a maioria direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ana, a gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente que torce contra o Brasil
esquerdistas e membros do governo estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário. Não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual aqui, foi simplesmente o desmonte, página por página, desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte. Pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste, que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. Mas os americanos, eles não vão fazer as coisas na pressa, nas canetadas, correndo, para que tudo que seja construído para o bem do Brasil e para o bem da liberdade na civilização ocidental, que tem sido atacada de uma maneira geral, não vire um castelo de areia. Tudo vai ser feito com calma, peça por peça, com embasamento jurídico, respeitando a Constituição americana, respeitando os direitos humanos, respeitando pactos internacionais. Não esperem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não percam as esperanças, porque ontem foi uma chuva de tweets na Rede X. Hoje a mesma coisa. Hoje já tem congressistas, parlamentares, senadores, chefes de gabinetes, ou seja, eles estão prestando atenção. E tudo isso que eles estão fazendo, esse falatório todo, como muitos brasileiros estão falando, ai, que falatório, esse falatório todo, tudo isso vai ser constituído como uma montanha de provas e de evidências para possíveis e futuras sanções que se estendam aos outros ministros agora. Diga, Augusto. Olha, se o povo brasileiro acreditasse que o salvador da democracia é o Alexandre de Moraes, com a ajuda dos grandes companheiros de bancada no Supremo, ele seria saudado no fim da condenação, no momento da condenação, por todo o país. Haveria passeatas, haveria comícios, a manifestação com que o Zé Dirceu sonha e tal. Nada disso. Eles continuam saindo acompanhados por 8 seguranças cada um. O que houve ontem, eu não sou o otimista profissional, não. O que houve ontem mostra que a partir de agora, eu já achava isso antes, todo o caminho, qualquer que seja o caminho para a pacificação do país, passa pela anistia. Sim. Mas já começou a campanha eleitoral. Já começou. A anistia tem que ser reivindicada em passeatas sucessivas. É isso mesmo, não é para esperar meses, não, entre uma e outra. Passeatas sucessivas, não importa o tamanho, em todas as cidades. Tá? Foi assim é assim que acontece historicamente. E os senadores, os candidatos ao Senado, à reeleição ou pela primeira vez, eles têm de se comprometer publicamente com a necessidade urgente aí de vigiar o comportamento do Supremo conforme determina a Constituição.
Senador que não se comprometer com isso não merece estar no Senado. Tem que antecipar a campanha e continuar mostrando que a oposição controla as ruas, domina as ruas e que o povo está insatisfeito com o Executivo e com o Judiciário. E com o Congresso também, enquanto não agir como deve. Então vamos aqui para mais uma notícia que acaba de chegar aqui para vocês. Trump avalia investigação que pode afetar diretamente Lula e todo o governo brasileiro. Estados Unidos estuda restringir visto para delegações do Brasil e outro país na ONU, entre eles Irã, Sudão, Zimbábue. O documento obtido pela agência Associated Press aponta que as medidas fazem parte de um esforço mais amplo da Casa Branca para endurecer a política de concessão de visto diplomático, afetado tanto a entrada quanto a mobilidade de representantes estrangeiros dos Estados Unidos. A restrição poderão limitar a atuação de comitivas fora a área de sede da ONU, em Manhattan. Brasília entra na lista. O memorando incluiu o Brasil entre os países que podem ser alvo das novas diretrizes, embora não haja definição sobre a integrantes de delegação que seriam afetados, nem se a medidas incluírem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidência brasileira da ONU tem relevância diplomática. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar a abertura da Assembleia, segundo pelos Estados Unidos. Fontes ligadas à administração Trump afirmam que o Brasil passou a ser monitorado com maior atenção após o avanço do progresso judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, acusado de envolvimento de uma tentativa de golpe de Estado. A posição retaliação, no entanto, ainda está em análise. Você que chegou aqui até o final, já se inscreve, já ativa o sininho no nosso canal para não perder a notificação. Todos os dias tem conteúdo de política aqui. Não fica desinformado. Aqui vocês ficam informados todos os dias. E já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso canal, para chegar para mais gente. E muito obrigado e até a próxima.